Olá pessoal, meu nome é Natália. A aula de hoje nós vamos falar sobre a sessão do cartão de saúde e aptidão física para a classe de companheiro, as crianças de 11 anos. Como que vai funcionar a nossa aula? Ela vai ser separada em duas partes. A primeira nós vamos falar sobre o desbravador, as características dessa faixa etária. A criança de 11 anos, como que ela se comporta, o que ela faz, o que ela não faz, um pouquinho de forma geral dessa idade, tá bom? E a segunda parte, os requisitos. Nós vamos ler requisito por requisito, eu vou dar alguns exemplos de como podemos cumpri-los e sempre incentivando a criatividade de vocês. Não se baseiem só nesse vídeo, vão atrás, pesquisem, se informem para que a sua classe seja muito funcional e muito divertida. Então pega o papel e a caneta, anota tudo, pausa se precisar, dá uma pesquisada e vamos acompanhando juntos, tá bom? Vamos lá então. A criança de 11 anos, ela já se adaptou melhor ao clube, ela veio da classe de amigos, onde tudo era muito novo, e agora ela já está mais adaptada. Então a tendência é que elas se comportem melhor na classe. Existem as exceções, né? Aqueles bravadores que são mais agitados, que dão mais trabalho, lembre-se, ainda são crianças. Essa faixa etária ainda está na etapa da segunda infância, chegando ali na pré-adolescência. É uma etapa de aplicação, estágio de aplicação, que a gente chama para as crianças de 11 anos. Eles ainda estão se adaptando com as coisas, só com uma maturidade um pouco maior. A primeira característica que eu gostaria de destacar é a interação maior com as pessoas de fora do seu lar. Quando o desbravador é um pouco mais novo, a tendência é que ele se relacione mais com os amigos e com as pessoas da sua casa do que com as pessoas de fora que ele acabou de conhecer. Isso é normal, então você vai ter que ir conquistando aos pouquinhos. Com 11 anos, ele já começa a se relacionar um pouco melhor com as pessoas de fora. Um professor, um instrutor, um conselheiro, então fica mais fácil de você se relacionar. Uma dica de ouro, se comunique, converse, conheça o seu desbravador. Vai ficar muito mais fácil você bolar e planejar as suas aulas, sabendo o que eles gostem. Aproveitam desse momento que eles querem se relacionar. Se ele está conversando, tenha paciência, ouça o que ele tem para falar, peça opinião e aí eu tenho certeza que as suas aulas vão ser um pouco melhor na classe, tá bom? A próxima característica é a importância dos amigos. Isso também vale para a classe de amigo e de pesquisador, que são as classes próximas ali de companheiro, porque estar entre os amigos deixa eles mais à vontade para estar aprendendo e errando, né? Porque quando ele faz sozinho e a gente avalia assim de forma oral, pergunta para um, pergunta para outro, eles ficam um pouco mais inseguros de falar se eles acham que estão errados em alguma coisa. Pode estar certo, mas eles vão ficar inseguros de falar com medo de errar. Então, se eles estão em amigos, se eles pensam juntos em atividades em grupo, é mais fácil que ele tenha liberdade para falar. Porque eles pensaram juntos, se está errado, eles erraram juntos. Faça atividades em grupo, em duplas, em trios, vai funcionar muito bem. Tem um desbravador que gosta de estar sozinho, que faz as coisas sozinho. Isso é normal. Todas essas características que eu tô falando, nós não podemos generalizar. Nem todas as crianças funcionam da mesma forma, nem todos pensam, nem todos se desenvolvem no mesmo ritmo. Até porque eles têm experiências diferentes, contextos sociais diferentes, e tudo isso deve ser levado com paciência e compreensão. Nós somos instrumentos de comunicação, a mediação da informação para eles. Então vai com calma, tenha paciência, eles vão aprender. Só que você tem o papel e a responsabilidade de fazer isso de forma funcional, tá bom? A próxima característica é o raciocínio moral e comportamental. Eu já falei em relação ao comportamento dele, que ainda tá melhorando, ele vem de uma fase muito agitada, eles gostam de correr, só que eles já sabem o que é certo e o que é errado. Não poupe de uma repreensão. Não seja duro, cuidado com as suas broncas, cuidado com o que você fala. Só que o comportamento dele deve ser moldado ao longo do tempo.
Não podemos gritar, não podemos ser rudes, só que devemos repreender quando é necessário, senão a sua classe vai virar uma bagunça. E ainda mais nessa sessão, que deve ser uma sessão prática e divertida. Se você não impor limites, eles não vão saber se comportar, tá bom? A próxima característica é identidade sexual e valores bem identificados. Eu comentei na aula de amigo, mas é válido ressaltar aqui. É muito comum crianças dessa idade se identificarem com alguém do mesmo sexo. Por exemplo, as crianças se identificarem com uma instrutora, com a sua mãe, as meninas, e os meninos com seu pai ou com o instrutor. Não que isso seja uma regra. Existem desbravadores que se adaptam muito bem com os dois, existem desbravadores que se adaptam muito bem com o sexo contrário. Mas é comum a identificação com o igual. Então, nós devemos usar isso a nosso favor, conversar abertamente, mas também tratar de formas iguais. Né? Não é porque uma menina vai se identificar comigo que eu vou dar mais liberdade para ela falar, se expressar, e não para o outro. Nós somos maduros, nós somos adultos e devemos saber lidar com toda a situação. Evitar o carinho e o afeto. No nosso clube é inadmissível que isso aconteça. Esse contato pessoal, né? Não podemos, devemos evitar. Só que é comum a criança vir e pedir carinho ou te dar muita atenção, querer te abraçar. Cuidado nesse momento, tá bom? Isso é muito importante, estabelecer esse tipo de limite. Até porque ele tá se conhecendo, ele tá tendo uma maturidade de pensar, sou menina, gosto de estar com um instrutor, gosto de abraçar o meu instrutor. Então, muito cuidado nesse momento, tá bom? O desenvolvimento da empatia, ele vai pensar bastante no outro. Às vezes o egoísmo ainda tá inserido no coraçãozinho da criança, no jeitinho dele. Mas a empatia, ela é bem desenvolvida nesse momento. Então, pensar no outro, no grupo, aquelas atividades em conjunto que eu falei, elas são muito funcionais nesse momento. Ok. A próxima característica é o comportamento altruísta. Ele vai pensar no outro, a empatia já está se desenvolvendo, e o altruísta, ele pensa em ajudar o outro. Então, desenvolva papéis para que um possa ajudar o outro. Se tem um desbravador que se desenvolve muito bem, muito rapidamente, coloque ele para ajudar também, coloquem um para ajudar o outro. Eles precisam ter essa responsabilidade de cuidar do seu amigo. Essas características são de forma geral. Nem todas as crianças se adequam ou se adaptam a esses comportamentos. Tem crianças que demoram um pouquinho mais para chegar aí, tem crianças que já passaram daí e já estão bem avançadas. Mas essas características nos ajudam para elaborar aulas diferentes ou pensar em alguma coisa legal. O que pode funcionar, o que não pode funcionar nesse momento, tá bom? Agora vamos falar um pouco sobre cada requisito de forma particular. Nós vamos ler os requisitos e pensar como a gente pode passar. Eu vou dar alguns exemplos e usem bastante a criatividade também. Acesse a internet, procure exemplos de atividades, use a sua criatividade e aí a gente consegue fazer uma classe bem legal. O primeiro requisito está pedindo para memorizar 1 Coríntios 9, 24 a 27. Lá no cartão tem uns espaços escrito verso e um pedacinho para que eles escrevam o que eles interpretaram, né? Façam isso junto. Vão surgir muitas dúvidas e eles às vezes não vão saber colocar isso no papel. Então é legal se vocês lerem juntos o verso, numa versão da Bíblia que a linguagem seja mais atual para que eles entendam e tirem as dúvidas no momento. Ajude eles a escrever, porque às vezes com 11 anos eles ainda não desenvolveram uma escrita fácil, coerente, né? Então eles têm dificuldade de colocar no papel aquilo que eles estão pensando. Eu peguei aqui na Bíblia do Desbravador mesmo, que ela tem uma linguagem bem legal pra gente ler junto esse verso. E aí você aproveita que tá nesse momento pra já pensar como você vai explicar pro seu desbravador, tá bom? Então, 1 Coríntios 9, de 24 a 27. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem ao treinamento rigoroso, para obter a coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo,
para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. E aí ele vai levar ao pé da letra, ele vai falar assim, eu vou esmurrar meu corpo, nossa, mas eu vou, eu tenho que me esforçar, e isso e aquilo, você vai ver. Pode, se você der a abertura para eles falarem, vai ter muitas opiniões engraçadas, vão ter muitas opiniões sérias. Então, leia com eles, deixe que cada um leia um verso, explique o que eles leram e contextualize, né? Esse verso, ele tá falando sobre o esporte, sobre o atleta, de como ele luta, de como ele persiste para chegar no objetivo. E aí, aqui você fala assim, ah, mas Nath, esse requisito é facinho, né? Eu leio com eles, eles preenchem o que eles entenderam. Ok, se você quer fazer de forma simples, beleza, isso é satisfatório. Mas, se você fizer uma brincadeira, algum jogo, não vai ser muito mais legal? Eles não vão entender de forma muito mais coerente? Então, prepare um treininho com eles. Um treino simbólico, né? Você não vai colocar as crianças para fazer flexão e abdominal, pelo amor de Deus, não é isso? Pega alguns materiais, como cordas, como cones, faça eles prepararem um circuito, que eles treinem. Separem 2 grupos para que eles se preparem para desempenharem da melhor forma aqueles obstáculos. E aí você conta o tempo, coloca um cronômetro lá, faça 2, 3 vezes para eles verem que aumenta o seu desempenho. Aí você contextualiza o verso. Então, assim, você viu que na primeira vez pode não ter dado certo, né? Ou você demorou um pouquinho mais, etc. Na segunda, na terceira, você já consegue fazer de forma melhor. E explica o porquê disso e contextualiza o verso. Explica para eles que essa vida de atleta que está falando na Bíblia é que nós também devemos nos preparar para uma vida cristã, preparar a nossa mente, ler a Bíblia, orar e assim por diante. Ele precisa entender que a classe, e não só ele, você instrutor também precisa perceber isso, que a classe é um momento onde você deve passar a palavra de Deus. Se em algum momento na sua aula, na sua classe, você não falou de Jesus, tem alguma coisa errada, tá? Então esses momentos conversos, para que eles entendam, é isso. Só que não só leia e entenda, amanhã ele vai esquecer, chegou na casa dele ele vai esquecer. Faça uma atividade marcante para que ele realmente entenda o que ele tá preenchendo lá, tá bom? Então, preencham juntos, façam de forma criativa, vai ser muito legal. O segundo tá falando para conversar sobre aptidão física e exercícios regulares e uma vida saudável. Aqui eu aconselho você convidar alguém da área, algum profissional da educação física, alguém da área de saúde, que possa falar com bastante propriedade. Primeiro, que é muito legal quando eles veem alguém diferente. A atenção já é outra, o respeito, querendo ou não, é outro também. Eles querem agradar a visita. Então chame alguém, convide alguém que conheça sobre o assunto para falar, para conversar com eles, para tirar dúvida. Deixem eles livres para fazerem perguntas. Às vezes, para você, a pergunta dele pode parecer bem boba, mas para um amigo é uma dúvida que estava passando na cabeça, ou para ele é muito importante. As crianças, os adolescentes, eles têm dúvidas que a gente já teve também, só que a gente não lembra. Para você pode ser simples, mas para ele não. Deixe eles perguntarem, estimule esse senso crítico. Tá na hora. Eles têm autonomia para fazer isso, você precisa estimular cada vez mais. Então convide alguém para que fale sobre aptidão física, que fale sobre exercícios, alguém que possa fazer uma atividade com eles, não só falar. A criança sentada, ela absorve de certa forma. Quando ela levanta, ela faz, ela brinca, ela age, ela absorve de outra forma e o retorno pode ser muito melhor. Tá bom? Então a minha sugestão é convidar alguém. Se você não consegue convidar alguém, estude e elabore uma coisa diferente do que você faz habitualmente. Se você está acostumado a fazer a classe em um lugar ali, do colégio, da igreja, da quadra, onde vocês se reúnem, vão para outro lugar, para um lugar mais espaçoso, faz uma brincadeira antes de começar, faz uma brincadeira que eles possam se movimentar bastante. Faz um vivo ou morto, faz um pega-pega, coisa simples, sabe? Uma brincadeira de estátua, deixa eles cansados, ofegantes. Depois você vai explicar a importância da atividade física, baseado naquilo que vocês fizeram, viu? De forma simples você consegue desenvolver. Então, se você não consegue convidar alguém, se informe, se prepare e bole uma aula bem legal para esse requisito, tá bom? Ele pode ser muito prático. Não se limite só a um espaço fechado, falando, e aí, porque a criança ela absorve um pouquinho só, ainda mais um tempo tão grande que a gente tem separado para a classe. Ok, então convidar alguém para falar. Se você quiser falar, reveja os seus hábitos. Eu coloquei um destaque bem importante aqui, porque
Se você quer falar de saúde e aptidão física, você não pode ser uma pessoa preguiçosa, você não pode ser uma pessoa sedentária que dá mau exemplo. Às vezes a gente aceita os brothers nas nossas redes sociais, eles nos acompanham na igreja ou em algum lugar, eles veem o que a gente faz, como a gente se comporta, como se a gente alimenta, eles estão de olho em tudo. Olha, meu instrutor, olha o que está fazendo. Então não seja hipócrita. Se você vai falar sobre saúde e aptidão física, você precisa ser exemplo. Ele vai saber se é verdade ou não. Você vai falar, vamos fazer tal exercício, não sei o quê, e aí você tá morrendo antes dos seus amadores. Aí eles vão zoar com você, eu tenho certeza disso. Não tô dizendo que você precisa ser um atleta, que você precisa estar com a disposição lá em cima. Eles têm muito mais disposição que a gente, eles são muito mais novos. Eles estão nesse momento, nesse gás. Mas seja coerente, é isso que eu tô pedindo, coerência com essa atividade, tá bom? Nesse momento também, de uma forma simples, você não sabe o que passar, não sabe uma brincadeira ou coisa do tipo, faz um alongamento. Eles têm na educação física toda semana. Pede para cada um deles puxar um alongamento, começa pela cabeça, uma dica. É o que eu faço nas minhas aulas quando eu quero que os meus alunos eles façam um alongamento comigo. Eu estimulo eles a pensarem. Começa da cabeça até o pé ou do pé até a cabeça e faz cada um pensar como que eu posso alongar os músculos daqui de cima. Aí um vai puxar para um lado, outro vai puxar para o outro vai rodar a cabeça. E agora, depois do pescoço, o que a gente tem? Ombro. Então pensa, como que pode fazer o alongamento do ombro? Puxa um alongamentão com eles. E aí depois você explica a importância da atividade física, tá bom? Vamos lá. Nesse mesmo requisito, tá pedindo para montar uma tabela com exercícios que eles vão fazer durante a semana. E o horário. Tem lá uma tabelinha escrita exercício e cada dia. Minha dica aqui, façam juntos, só que nem todos precisam fazer igual. Porque um jogador pode gostar de pular corda, outro jogador não gosta. Um gosta de correr, o outro não gosta. Então, dê exemplos para eles de coisas práticas que eles podem fazer durante a semana. Né? Tá em casa, subir as escadas, ajudar a mamãe nas atividades da casa, que também é uma boa atividade física. Na escola, o que eles fazem na educação física, quem pratica esporte, cada um na sua realidade. Se você tem um desbravador que gosta de jogar bola na rua com os amigos ou até numa escolinha, que ele coloque o futebol dele na tabela. Mas se tem um desbravador que não faz nada disso, tem que buscar na realidade dele o que ele faz. Preencham juntos, tire as dúvidas e cada um na sua realidade. Dê exemplos simples, como um bambolê, como uma brincadeira. Existem tantas atividades que as crianças fazem mais que a gente. Então, peça exemplos para eles vão saber te falar exemplos de atividade física. Beleza? Tem mais um requisito aqui nessa parte, no seu caderno ele vai estar acima da tabela, que está falando sobre o alongamento. Eu usei agora o exemplo de como fazer um alongamento grande com a sua classe. Se você quiser, se você já tiver experiência, se você faz uma academia ou faz algum esporte que já sabe puxar alongamento, puxa com eles, vai ser super legal levantar um pouco, se mexer, dar aquela relaxada e explica a função do alongamento. Eu vou falar agora para vocês essa definição, esse conceito de alongamento, para que fique claro, porque tem muitas coisas na internet que nem sempre são coerentes com a informação, podem ser de sites duvidosos e etc. O alongamento ele é diferente do aquecimento. Os dois têm funções relacionadas, mas não são a mesma coisa, tá? E no caderno de companheiro pede para explicar a função do alongamento. O alongamento, ele serve para relaxar os músculos e articulações. Ele diminui a tensão. Então, pode perceber quando a gente se espreguiça depois de um dia cansativo, ou a gente dá uma mexida assim, é porque a gente está tenso, está cansado. E esses movimentos, eles vão alongando. Se eu pudesse estar com vocês agora, a gente faria um alongamento todo mundo junto. Mas aí, em casa, dá uma olhada, dá uma relaxada, levanta um pouquinho, vira, mexe, porque assim, como funciona a nossa musculatura? É como se várias fibras, né, os sarcômeros, o nome, mas de forma informal para você explicar para o seu desbravador. Use esse exemplo aqui. O nosso músculo tem fissuras entrelaçadas, assim, tem partes entrelaçadas. Quando a gente está tenso, ele está durinho, está fechado.
Mas quando a gente alonga, ele vai, parece um elástico, ele vai soltando um pouquinho mais. E aí ele volta. Então quando eu faço assim com o meu pescoço, ele abriu e aí ele voltou. Ele abriu, ele voltou. Quando a gente faz esse alongamento, o nosso corpo fica um pouco mais flexível. Isso não quer dizer que se eu faço um alongamento de perna, esticou tudinho lá, amanhã eu vou estar super flexível. Não, é um treino. A flexibilidade é diferente do alongamento. A flexibilidade é específica, é uma habilidade específica. O alongamento é para relaxar a tensão, entendeu? É diferente do aquecimento, que serve para preparar os nossos músculos e articulações para a atividade física. O aquecimento, ele vai aumentar a nossa circulação. O nosso sangue vai correr mais rápido, vai aquecer e aí ele vai prevenir lesões, diferente do alongamento. Também deve fazer o alongamento antes e depois da atividade física para relaxar tensão. Tá bom? É diferente. Então, não quer dizer que se eu faço um alongamento antes da minha atividade física, o meu desempenho vai ser melhor. Isso é mito. Não é porque eu faço um alongamento antes do futebol, por exemplo, que eu vou chutar mais forte. Não, isso não quer dizer nada. O alongamento ele é específico para o relaxamento de músculos e articulações, relaxamento da tensão. Deixei isso claro para o seu desbravador, porque aquecimento e alongamento são muito parecidos nos nomes, mas eles são diferentes no conceito. Mas eles estão associados na atividade física, ambos são muito importantes, tá bom? O próximo requisito é uma coisa um pouco mais específica, que é sobre o fumo, né? Então, aprender os prejuízos do fumo. Aqui, como eu não sou fumante, nunca fui fumante, na minha família também não, são poucas as experiências que eu tenho com isso. Legal é você convidar alguém que seja ex-fumante, alguém que já tenha passado por isso, que possa falar sobre, que possa desmistificar algumas coisas ou até alertá-lo sobre isso, convidar alguém que possa esclarecer muitas dúvidas, falar a respeito. Nem sempre convidar alguém é fácil. As pessoas não aceitam, você não tem alguém que possa chamar. Use o YouTube, ele é um ótimo artifício, use a internet, procure experiências, mostre pra eles alguma coisa. Você falar de uma coisa que você não viveu é diferente de alguém que possa ter vivido. Por que eu usei esse exemplo de convidar alguém? Vocês podem bolar uma entrevista juntos com a classe. Então pega a classe numa reunião anterior e bole perguntas. Vamos perguntar para ele como que ele passou por isso, o que ele vivenciou, quais foram as coisas que prejudicaram. Bole várias perguntas para que os próprios desbravadores façam com ele. Bole um programa de TV, um exemplo. Faça de uma forma bem divertida. Como se o entrevistado estivesse num programa de televisão e os desbravadores são os repórteres. Deixe isso uma coisa bem legal. Deixe eles planejarem também. Eles têm autonomia para isso. Você tem que supervisionar. Vai ser super legal, vai ser super divertido. Mas se a pessoa topa também, explica direitinho como funciona a dinâmica da sua classe para que ela não fique assustada e a experiência seja negativa. Tá bom? Então, beleza. Além dessa entrevista funcionar muito bem para o aprendizado das crianças, o testemunho faz toda a diferença. Então, o testemunho daquela pessoa que já passou por isso pode servir para algum pai desbravador. Então, ele vai chegar em casa, ele vai falar sobre isso, né? Geralmente, as crianças, elas falam quando elas chegam em casa das coisas que elas aprendem. Olha o poder da influência que você está exercendo na sua classe com uma atividade que parece simples. Então, beleza. Já vimos que o YouTube é um bom artifício. Gente, assistam os vídeos. Não olhem o título lá e levem para sua classe sem assistir. Um vídeo extenso também não funciona bem. Tem que ser uma coisa sucinta, alguma coisa clara, com a linguagem adequada para que eles entendam. E assista tudo antes. Porque se tiver alguma coisa lá, e aí você pausa e fala assim, não, esquece. Não, isso não funciona. Vai ficar feio, não vai funcionar bem, o objetivo vai virar do avesso. Então assista os vídeos antes, use o YouTube, use a internet e quem sabe você também pode separar um dia para esse requisito e fazer um jogo, fazer uma brincadeira, para que eles fixem essas informações, né? Formar grupos, lançar perguntas do conteúdo que vocês falaram, conversaram, para que eles possam competir.
estimule esse lado, né, deles de competição, mas sem a rivalidade. Isso é muito importante. Misture os grupos, não incentive as panelinhas. A tendência é que as meninas fiquem concorrendo com os meninos, isso é muito comum nessa idade. Eles querem mostrar que são melhores que os outros. Mistura essa galera, incentiva eles, mas uma competição é bem legal, de perguntas e respostas, faz uma corrida, vamos supor que, um exemplo que você pode usar, que você pode fazer. Coloca os malefícios do fumo, do cigarro, das drogas em uma bacia, uma latinha, lá no final de um espaço que você tenha. Coloque eles para correr, para cada um pegar um de cada vez. Então, um exemplo bem prático que eu tô dando agora. Forma duas filas. E aí a latinha, o pote que você tem lá na frente. E aí solta um de cada vez, para que eles peguem o malefício, volta, bate na mão do amigo, corre de novo, pega, vamos ver quem termina primeiro. Se você puder dar uma manipulada na atividade, de acordo com a sua realidade, os seus desbravadores. Tem desbravador que não vai saber aproveitar bem a brincadeira se for competição. Então, se puder ter um empate, legal, para a brincadeira quando tiver um empate. Ou se uma atividade tiver, se uma equipe estiver tirando muita vantagem em cima da outra, também pausa a brincadeira. Não é para eles terem uma experiência traumática. Ai, não gostei, não quero fazer de novo. É para eles terem uma boa experiência e assimilar o que vocês já fizeram, tá bom? E fazer experiências. Eu dei uma pesquisada na internet antes da gente conversar mais sobre isso, sobre experiências com o cigarro, né? Tem algumas coisas simples de fazer, é importante que você manipule o material. Não é legal que eles tenham contato com esse tipo de coisa na forma física. Faça uma experiência para que eles vejam o que está acontecendo. É muito legal, muito funcional também. De forma prática, eles vão ver, vivenciar ali. Ok. E o nosso próximo requisito é o termo de compromisso. Acredito que todos os cartões tenham esse termo de compromisso e responsabilidade. Nesse caso, está falando de cigarro e drogas, onde eles vão se comprometer a não usar e coisa e tal. Esse compromisso não deve ser automático, assim, uma coisa mecânica, padrão. Você escreveu, ele vai copiar. Ele tem que entender o que ele está escrevendo. Então, se ele vai colocar algo sobre drogas, cigarros ou coisa e tal, tem que ser uma coisa sincera do coração dele, tá? Deixe isso claro, que eles leiam para você o que eles estão escrevendo ali, para que você corrija ou coloque de forma mais acessível, né? Porque essa parte é um pouco mais fácil, né? Em relação a drogas e cigarro, fica um pouco mais claro, né? Mas um exemplo, quando se trata de alimentação, fazer um compromisso de alimentação saudável. Ele falou assim, nunca mais vou comer McDonald's. É uma coisa que depende só dele? Não, depende da família dele também. Então, cuidado com os extremos. Acompanhe de forma coerente para que ele entenda o que ele está escrevendo. Beleza? Nosso último requisito é especialidade. Tem duas opções. Nós podemos cumprir natação principiante 2 ou acampamento 2. De cada especialidade, o que você deve estar atento antes de passar. Natação principiante 2 quer dizer que eles precisam ter natação principiante 1 e um detalhe, para ter natação principiante 1 tem que ter segurança básica na água. Ou seja, são 3 especialidades. Se eles não têm nenhuma dessas 3, vai dar muito mais trabalho para você. E aí, se eles foram da classe de amigo ano passado e fizeram natação principiante 1, muito legal você dar continuidade com natação principiante 2. Isso vai estimular, porque a piscina é um lugar que as crianças gostam, eles gostam de estar na água, de brincar, só que atenção, natação principiante 2, 1, seja o que for, segurança básica na água, exige muito cuidado e atenção. Muito cuidado e atenção. A segurança deles é prioridade nesse momento. Você quer passar uma especialidade legal? Então se prepare. Convide pelo menos 2 pessoas para estar te ajudando. Alguém para estar olhando ali, para estar te auxiliando nas informações, material. Alguém que conheça bem a respeito. Se você conhece, você domina o assunto, show! Tranquilo. Mas alguém que possa ali estar te auxiliando na segurança, se precisar pular na água, ou alguém dentro da água que já possa estar auxiliando eles também. Ter a autorização dos pais, é muito importante que os pais estejam cientes do que está acontecendo, para que você não tenha problemas depois, tá bom? Se algum pai quiser assistir, tem pai que não gosta quando o desbravador entra na água sem a sua presença, é muito importante se informar, ter as autorizações por escrito do seu diretor também.
ele precisa estar ciente de tudo que está acontecendo. Se você quiser fazer um acampamento no lugar que o clube tenha acesso à piscina, ou se vocês têm acesso, né, não sei, alguns clubes podem ter acesso a um clube, né, que tem uma piscina, ou alguma escola, fica a critério e ao acesso de vocês, tá bom? É uma especialidade interessante, vale a pena, é um pouco mais difícil, né, a gente arrumar uma piscina. E o que eu preciso para ter essa especialidade? Alguém que conheça sobre o assunto, a piscina e a segurança, tá bom? Fique muito atento quanto a isso. Se você conseguir, show de bola. É ótimo. Vai estimular bastante seus bravadores. E acampamento 2. O acampamento 2 é bem legal. Todos os bravadores deviam fazer essa especialidade, mesmo que não seja no cartão. Mas lembre-se, não consigo passar tudo no clube, em uma reunião. É uma especialidade que vai demorar um pouquinho mais, porque ela vai começar com a parte teórica no clube, eles vão se planejar, tem muitos requisitos, vocês devem ler todos juntos, fazer juntos, passar coisas para casa também, mas tudo deve ser corrigido e analisado. Para terminar, no acampamento do clube, ok? Os requisitos não podem ser cumpridos de qualquer forma. A especialidade ela deve ser bem feita, o trabalho deve estar coerente, as informações, leia tudo, revise com eles e aí vai ser bem legal. É uma especialidade mais fácil de fazer do que a especialidade de natação principiante, mas envolve muitas outras coisas também, tá bom? Conheça a especialidade. Agora, como estamos em casa, né, a opção online fica um pouco mais difícil. Eu acho que a especialidade de acampamento 2, ela é mais coerente no momento que estamos vivendo, porque é mais fácil de você explicar a parte teórica. A natação principiante tem muita parte prática na piscina. E como que você vai fazer isso com o seu grupo agora? Vai ter que deixar mais pra frente. Então, meu conselho, no momento, é a acampamento 2. Torne ela bem prática, bem divertida e vai dar tudo certo. A classe de companheiro é muito legal. Aproveite dos seus bravadores, aproveite da criatividade deles, se informe, converse com eles, para que eles falem o que eles gostam mais e você possa inserir isso nas reuniões, tá certo?